que a graça, um favor que você não merece, que eu não mereço, e que o amor do nosso Deus e de Jesus Cristo esteja com você e comigo, meu amado irmão, minha amada irmã. Seleção e comentários de textos bíblicos. Atos, capítulo 18. Na cidade de Corinto. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, Salvador. Aquele que é prometido em Isaías, foi prometido através de Isaías 7 séculos antes. Porque um filho se nos deu, Deus nos deu o seu filho. E ele será um conselheiro maravilhoso, Pai da eternidade, Deus eterno e príncipe da paz, para governar este mundo. Ele voltará para governar este mundo. Veio na primeira vinda para nos salvar e voltará para julgar e governar este mundo. Ele é Deus Todo-Poderoso. Paulo, em Corinto, continuava a testemunhar aos judeus que Jesus era o Messias. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Se Deus te salvou, ele quer salvar a tua casa, quer salvar a tua família. Não desista disso, você não criou filhos e filhas, seus descendentes não são para o inferno, para o diabo. Seus descendentes, seus filhos, pertencem a Deus. Eles serão salvos pela sua fé, meu irmão e minha irmã. Diga comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai amado. Tu és o nosso Pai, Salvador bendito. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Creu no Senhor Jesus, seja batizado. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo ficou com eles durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Deus estava com Paulo. Deus está com você e comigo. Vamos ensinar a palavra de Deus. Para isso, primeiro, precisamos amá-la. Para isso, primeiro, precisamos dedicar tempo a ela, a estudar, a meditá-la aos pés do Senhor Jesus. Seu Espírito Santo, o autor desta palavra, te ensina e me ensina, para que possamos ensinar aos outros, transmitir as boas novas do amor de Deus, da salvação em Cristo Jesus, nosso amado Senhor. Priscila, Áquila e Apolo. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito.
Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo que eles ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia, onde os fiéis a Cristo Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Por onde você passar, fortaleça os seus irmãos em Cristo, falando-lhes da palavra de Deus, testemunhando o que Deus tem feito em sua vida e através de você. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para a Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus Salvador. Seja como Apolo, profundo conhecedor da palavra de Deus, e anuncia com fervor, porque o Espírito Santo está com você. Amado irmão, amada irmã.